Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais uma aula de Teorias da Personalidade. Aqui é o professor Luiz Bernardo e vamos hoje com o tema da aula sobre a teoria da aprendizagem cognitivo-social de Bandura. Estamos seguindo então o livro Teorias da Personalidade de Hall, Lindsay e Campbell, com a tradução de Maria Adriana Verissimo Veronese. E agora, avançando aí nos conteúdos do segundo bimestre, nosso curso de Psicologia, chegamos a essa teoria da personalidade que vamos abordar, ok? Então, como de costume, seguiremos aqui nosso roteiro, no sumário da nossa aula. Teremos uma breve introdução, depois abordaremos aspectos gerais da teoria, contextualizando em conceitos assim amplos. Depois, sim, falaremos dos conceitos teóricos específicos da abordagem de Bandura. Faremos algumas aplicações à terapia, né? Abordaremos alguns tópicos sobre isso. E depois, algumas comparações teóricas, principalmente com a psicanálise e também uma comparação em relação à teoria comportamental de Skinner. E, por fim, apresentaremos alguns pontos a respeito de pesquisas empíricas e, na atualidade, como vai essa teoria, ok? Então, para contextualizar nos nossos estudos, né, nesse livro que estamos tendo como base, desde o primeiro bimestre, os autores organizaram as teorias da personalidade, conforme algumas semelhanças entre elas, e separadas por seções que deram o nome de famílias, né, famílias das teorias da personalidade, agrupando então as psicodinâmicas, ou seja, as teorias que dão ênfase na psicodinâmica, as teorias consideradas assim com ênfase na estrutura da personalidade e também teorias que dão maior ênfase na realidade percebida pelo indivíduo ou teorias da personalidade experienciais, né? Aparece só duas principais e alguns outros autores aí na terceira parte das sessões, aí, terceira parte das sessões do livro. E, por fim, na última sessão da famílias de teorias, são as que dão ênfase na aprendizagem, né? Então, a partir do condicionamento operante de Skinner, estímulo-resposta de Dollar e Miller, e hoje vamos abordar a teoria da aprendizagem social, né? No livro não aparece aprendizagem cognitivo-social, mas podemos assim chamá-la também, do Albert Bandura. Então, seguindo com a nossa introdução, podemos então lembrar a respeito de Bandura, que ele é psicólogo por formação, né, e inclusive tirou seu doutorado na Universidade do Iowa em 1952, nos Estados Unidos, embora ele, na verdade, seja canadense, né? A partir de 1953, depois de um ano de pós-doutorado, o Bandura assumiu aí o trabalho como professor na Universidade de Stanford e também, né, desempenhou a função como presidente da APA, né, Associação Americana de Psicologia, né, ou Associação Psicológica Americana, podemos assim dizer. Então, nesse período aí até 1979, quando, a partir, na verdade, de 74, ele foi eleito presidente da APA e foi bastante premiado, né? Escreveu muito também, recebeu prêmios importantes, produziu uma larga, né, produção científica, né, livros com pesquisas empíricas e artigos muito importantes. Bandura, atualmente, né, não vi informações, ele morreu, pelo menos até o ano passado, aí, não encontrei nada, mas tem sites que afirmam que ele é atualmente o psicólogo vivo mais citado, né, que existe. E o mais importante psicólogo, na atualidade, é considerado Bandura. Então, realmente, a relevância para a gente compreender essa teoria é muito grande, né? Realmente muito importante estudar
esta abordagem, independente da preferência teórica de cada pessoa, mas que vai trabalhar com o comportamento humano, tem interesse pelos processos de aprendizagem, é imprescindível, né, dar atenção e compreender a importância do trabalho de Bandura, né? Então, tendo uma breve introdução, avançaremos para alguns aspectos gerais da teoria em si. Bem, que podemos destacar, né? É que a teoria, né, proposta por Bandura, ela propõe uma mudança na compreensão do comportamento humano, se compararmos que até a metade do século passado, o que predominava nos Estados Unidos era a abordagem comportamental, né? A partir da segunda metade do século passado, alguns teóricos defendendo essa aprendizagem social, né, passaram a argumentar que o comportamento humano não tem como ser compreendido, né, a não ser em termos de uma interação recíproca entre os estímulos externos e aí a grande revolução, né, também as cognições internas, o que até então na abordagem comportamental não se considerava. E, além disso, né, que essas cognições internas ou representações simbólicas construídas pelo sujeito, né, pelos eventos passados, né, e também da situação atual, é que tem a condição de orientar o comportamento do sujeito. Né, e os processos, inclusive, que ele vai utilizar para realizar a autorregulação do seu comportamento, né, e controlar, né, o seu próprio comportamento e interagir assim no ambiente. Então, isso é bastante importante e uma mudança a ser destacada com essa abordagem que se desenvolveu, né, e vem ganhando espaço nas últimas décadas. Sendo assim, a aprendizagem ela só pode ser compreendida num contexto biopsicossocial, né? Então, mantém algumas convicções, né, dos comportamentalistas no sentido de que há limitações biológicas, né, do próprio organismo para a aprendizagem, né, que explica, né, do modo como o sujeito ele adquire um comportamento e mantém, né, mas essa aprendizagem ela só teria como ser compreendida no contexto em que acontece, social, também baseada na crença da importância que o sujeito dá, né, o que ele acredita que é importante, né, como causa, né, que causa o seu comportamento. Então, a interpretação que o sujeito vai fazer vai também ser um dos determinantes para o resultado do seu comportamento, né? Então, o comportamento muda o ambiente, muda a maneira como ele pensa e vice-versa. Abordaremos mais à frente esse determinismo recíproco dos três fatores biológico, psicológico e social, né? E dessa forma, Bandura chega a afirmar que o condicionamento, né, clássico, né, do reflexo, ele é um mito, porque, na verdade, ele simplesmente descreve, né, a aprendizagem, né, por meio daquela experiência emparelhada, né? Mas não uma explicação de como acontece a mudança do comportamento. Não chega a ser tudo isso, né, que é a defesa que o Bandura faz da sua teoria, né? Ele diz que se você prestar mais atenção, né, um estudo mais cuidadoso, né, percebe-se que há uma mediação do aspecto cognitivo para a ocorrência do comportamento na interação com o ambiente. Então, ele vai afirmar que as pessoas elas não aprendem, né, apesar de terem estímulos emparelhados repetidas vezes com os eventos. Mas vai depender de como ela entende o significado disso, de que então ele chama a atenção, né, para o fato de que se a pessoa não tiver concentrada, se ela não estiver percebendo tal estímulo, não vai fazer diferença alguma para que ele aprenda, repita aquele comportamento. Então, não é automaticamente aprendido por conta apenas do estímulo. Essa é a argumentação que se fazia. Então, no geral, essa transformação, essa mudança, né, de visão
teórica, né? E aí vamos agora aprofundar alguns conceitos importantes dessa teoria. Em primeiro lugar, a ideia de reforço também é transformada, né? Também há uma importante modificação nesse conceito que vem da terapia comportamental, né? Porque o reforço, né, como já apontei antes, ele só pode, de fato, ser um reforço se a pessoa estiver consciente, estiver ciente, ali, dando atenção para as contingências e ainda antecipar, né, o resultado do seu comportamento. Se ela tiver uma perspectiva do que vai conseguir com o seu comportamento. Ela tem essa capacidade de abstrair, né, de fazer a conjectura e aí tomar a decisão do comportamento que vai emitir. Então, a cognição é importantíssima nisso. Então, o reforço faz sentido quando há esse controle antecipatório, né, que depende dessa representação simbólica, né, do resultado que é previsível, e assim a pessoa pode, de fato, converter as consequências futuras como um motivador, né, do seu comportamento. Então, a motivação ela aparece nesse contexto, em que o que ela antevê que pode acontecer tenha significado e traga para ela alguma importância. Ela entende como sendo algo importante. E dessa forma, o Bandura vai afirmar que a maioria dos comportamentos, das ações humanas, estão sob um controle antecipatório, né, que com o resultado traz a informação e motiva a pessoa, né, mais do que apenas o reforço mecânico ali, né, emparelhado, pode fazer pelo comportamento da pessoa, né. Então, é mais adequado, na linguagem do Bandura, até inclusive, né, considerar esse estímulo consequente, né, o que acontece, não como um reforço, né, mas como um regulador, né, algo que faz a regulação, né, permite ao sujeito regular o seu comportamento. Então, o que é consequente na teoria skinneriana, por exemplo, que reforçaria o comportamento, na teoria de Bandura, aparece como uma influência antecedente. Ela antecede o comportamento. Então, essa influência que o resultado tem do que a pessoa pode antecipar é que reforça o comportamento dela, que ela pode antecipar como resultado do que ela vai fazer. Então, do ponto de vista do Bandura, né, o reforço ele facilita a aprendizagem de maneira antecipatória, porque motiva o sujeito, né, a dar atenção e a, inclusive, treinar aquele comportamento para atingir o seu objetivo. E até vai ao extremo dizer que o reforço imediato nem é necessário. Se ele conseguir aprender, se ele conseguir entender o que pode acontecer do seu comportamento, não precisa nem ser reforçado ali imediatamente, porque somos seres humanos que temos a capacidade de entender isso cognitivamente e planejar quando fazer para obter o resultado que se espera. As consequências de um comportamento sempre vão gerar, aí segundo a teoria de Bandura, são duas consequências do comportamento sempre vai gerar, né? Uma autoavaliação, né, então interna, que o sujeito faz a respeito do seu comportamento, se atingiu, se chegou perto, está próximo, está longe, ou trouxe efeitos negativos, aversivos para o seu comportamento, né? Então, essa autoavaliação que ele faz e os resultados externos também, dependendo de como ele interpreta esse resultado interno, esse resultado externo, dependendo da empresa. Então, o comportamento vai trazer essas duas consequências. Uma autoavaliação interna do resultado externo, inclusive. Então, se não houver resultado interno, não há o que interpretar. Não tem a autoavaliação, ou de qualquer jeito será feita uma autoavaliação de um resultado que não for alcançado. Então, é a interação dessas duas coisas o tempo todo, né? Seriam as consequências do comportamento. E ele é mantido por suas consequências. Um princípio ainda comportamental, né? Mas elas não existem apenas externamente. A consideração é de que elas também existem
internamente para o sujeito avaliar, né? Continuando com outros aspectos de conceitos teóricos, né? O Bandura apresenta, né, a tese de que como a aprendizagem ela é até muito mais observacional, né, ou uma modelagem, né, há uma imitação do comportamento, né, em grande escala, né? O ser humano fundamentalmente adquire habilidades, né, e comportamentos observando, né? Observando o resultado do comportamento dos outros, né, com certeza. E baseado num processo, né, constituído por quatro componentes. A atenção dada à observação, a atenção no momento que ele observa o comportamento, a retenção, produção e motivação. Então, como já afirmei, inclusive, né, a atenção é muito importante porque as pessoas não vão aprender nada a não ser que elas estejam prestando atenção e tenha aspectos significativos para ela daquilo que ela está observando. Então, é mais provável, né, prestarmos atenção naquilo que nos atrai, aquilo que é realmente importante, tem relevância, né, simples, também agradável, né, e tem alguma função, né, algum valor de resultado. O mais provável é prestar atenção nisso, em algo que seja dessa forma. Então, imagine que num processo de aprendizagem é interessante que tente apresentar o conteúdo, né, para vocês numa aula, de modo que chame a atenção, né? As cores não podem estar tão, né, sem nexo aqui, a coisa não pode estar uma imagem tão muito desagradável, tem que haver um cuidado com mostrar, por isso tem que ter estímulos visuais, estímulos auditivos, tem que chamar a atenção e a pessoa tem que se esforçar para dar atenção, senão ela não vai aprender, né? Só que, além disso, ela precisa ver a retenção, né, do que ela observa. E vai depender muito essa retenção de como a pessoa cria imagens mentais, né, e das representações do que ela ouviu, do que ela leu, do que ela, né, viu, e aí guarda na memória, que vai ser muito mais fácil de guardar se ela fizer uma organização desse material, né, e até treinar, realizar aquilo. Então, por isso é impossível aprender sem ler. Aprender, né, uma atividade intelectual, na profissão de psicólogo, sem leitura. É impossível. Imagina a pessoa, eu não gosto de ler. Não gosto de ler, então não sei, vai ter que desenvolver outras atividades na sua vida, vai ter que aprender outras profissões, outros trabalhos, coisas que não dependam, né, da atividade intelectual. Porque o grande, né, conteúdo intelectual da humanidade está escrito. Então, eu ouvi, não, eu ouvi, assisti, eu ouvi. Ok, você ouviu, é uma parte do processo, mas significa que você não assimilou tudo, né? Há que se lembrar, por exemplo, uma das grandes mudanças assim que Aristóteles, né, contribuiu, né, no sentido dos estudos, é que no tempo dele haviam escravos para ler os textos para o estudante, né? O cara que ia estudar filosofia, ele tinha um escravo que lia para ele, então ele só ouvia, né? Ou ele ouvia lá o próprio mestre, né? Então ele ficava ouvindo, assim. E o Aristóteles falou, não, eu quero ler. Então o cara já sacou lá na antiguidade, ele mudou o costume da leitura da humanidade. Começamos a ler, né? Começamos a dar importância a isso. Porque realmente é impossível, não vai reter. Você pode ver, pode ouvir, mas tem que ler e para reter, tem que experimentar. Então, assim, todo capítulo de idade de livro que se presta tem exercícios de fixação do conteúdo, tem um estudo dirigido, tem questões, tem que ir lá pensar sobre aquilo, tem que grifar, tem que marcar, tem que escrever, né, você mesmo, que aí entra nesse terceiro aspecto da produção. Não produzir nada, você vai falar sobre aquilo, se você não ler voz alta, né, e escrever, produzir, desenhar, rabiscar, fazer setas e desenhar quadrados e organizar o conhecimento para guardar, você não vai aprender nunca, né?
E por fim, tem que ser capaz de reproduzir o comportamento que ele observou, o conteúdo, o aprendizado, né? Então, o comportamento, né, que se observa, aquilo que se aprende, independente quanto melhor que você possa lembrar dele, né, ele não vai poder ser praticado, né, sem desenvolver habilidades necessárias. Então, o sujeito, de fato, numa atividade teórica, uma profissão, como do psicólogo, só vai aprender quando ele souber ensinar sobre aquilo. Se ele souber explicar sobre aquilo para as pessoas, e de forma simples. Principalmente um profissional da psicologia que vai atender pessoas, grupos, vai trabalhar em organizações, vai trazer o conhecimento da psicologia para os ambientes onde ele vai interagir, ele vai atuar trazendo informações, e ele tem que saber explicar na linguagem comum, ele tem que saber explicar de forma prática. Então, ele tem que dominar aquilo, e isso será impossível se não passar por todo esse processo, né? Então, temos aí exemplos práticos e diretos no próprio momento que estamos vivendo aqui, né? Então, imagine, eu não gosto de ler, eu acho que ler é ruim e responder questões é ruim. Não, então, assim, é que você não sabe como aprender, você não estudou ainda a teoria, né, cognitivo-social da aprendizagem, você não estudou ainda suficientemente sobre psicologia para saber o que é melhor, qual é a melhor forma de aprender. É claro, então é compreensível que a pessoa dê esse tipo de opinião mesmo, né? Mas, vencido esse desafio, né, acredito que será possível seguir em frente na construção da profissão, cada um, né, na sua caminhada. E, nesse processo, o que também, na teoria de Bandura, né, vem a ser um acréscimo, é incrementar na interação, né, organismo-ambiente que produz comportamento, um determinismo recíproco, de que a pessoa, quando interage no ambiente, ela muda o ambiente, né, e o seu comportamento também, né, e o seu comportamento muda a si mesmo, a forma como pensa, o ambiente, e vice-versa. É uma reciprocidade, né, entre os três fatores o tempo inteiro. Então, nesse sentido, né, o comportamento ele sofre essa influência pessoal das forças ambientais e o próprio comportamento funciona como um determinante também, interdependente, né, e esses três fatores agem não de forma autônoma, né, eles se auto-influenciam uns aos outros. Podemos, então, avançar em conceitos teóricos, né? Um conceito importante nessa teoria é o do autorreforço, né, que está baseado em uma forma de abordar o processo de aprendizagem diferente, né, como já vem apontando desde o início, da tentativa comportamental, né, radical, né, de eliminar os determinantes internos, cognitivos, né, do comportamento. Então, não é só apenas o ambiente, né, que vai reforçar o comportamento, e também não depende assim, de uma visão de que o self, visto aí como uma autoimagem global do sujeito, explicaria, né, a grande variedade de situações e de ocorrências do comportamento. O que Bandura vai dizer que existe é um autossistema, que não é também uma entidade, né, independente autônoma, mas que estrutura um processo de autoobservação, julgamento e autorreação. Então, esse autossistema é como um agente, é um autossistema que o sujeito constrói na sua vida, mas ele não é um agente psíquico, não é uma estrutura, não é algo que vai controlar o comportamento da pessoa. Ele se refere a processos cognitivos que vão fornecer os mecanismos de interação, né, que permitem essa autoobservação, julgamento e autorreação. E a autorreação
Bom, só antes, talvez deixar mais claro com cada um desses três, né? A autoobservação é o que todo mundo faz o tempo todo, né? O próprio comportamento, percebemos e avaliamos, julgamos, nos percebemos a qualidade do comportamento, a força, a originalidade, percebemos o modo como nos comportamos e interagimos. Autoobservação, primeiro passo. Aí julgamos, né, o quanto esse comportamento corresponde aos padrões internos, pessoais, individuais que eu tenho, né? Se de fato, né, esse comportamento está dentro das normas que eu julgo serem adequadas, né? Ou por comparação social, pela história de vida, pelas escolhas que eu fiz para tomar essas decisões. E a autorreação, né, é aquilo que eu mesmo, né, me gratifico, né? Eu mesmo permito-me, né, reconhecer no meu comportamento e, assim me aceitar ou até mesmo me gratificar por aquilo, né? Por exemplo, foi em estudos empíricos, né, percebeu-se que crianças que eram elogiadas com baixos níveis de comportamento, né, não se era muito exigidas delas, elas tinham a tendência a serem mais generosas com autorrecompensas, né, de autoelogio, de autossatisfação, de se aceitarem melhor. Enquanto aquelas que cresceram no ambiente com um alto, né, exigência do seu comportamento, que fosse excelente, sempre, né, o máximo possível, era esperado, elas não tinham essa capacidade de reforçar o seu próprio comportamento, de se automotivar. Era mais difícil para elas. E aí o autorreforço, podemos comparar, né, pode-se fazer uma comparação com a função de um superego, né, mas, porém, que na teoria Bandura vai argumentar que a ideia do superego estaria limitada, né, porque não teria condição de explicar, por não apenas, né, comparando o autorreforço com o superego, os comportamentos desviantes de uma pessoa, né? Então, os componentes desse autossistema, né, eles não são autônomos para regular o comportamento da pessoa, como seria talvez o superego. Né, não daria conta disso. Não é essa a comparação que se faz, porque os fatores externos vão afetar esse processo de autorregulação também, né? Pelo menos de três maneiras diferentes, né? Que seriam os padrões internos, né, que a pessoa compara com o seu comportamento e julga, né, extraindo lá das suas experiências de vida, a influência ambiental das consequências do seu comportamento, né, que altera a maneira, inclusive, que julgamos o próprio comportamento, e também os fatores externos que podem ativar ou até desligar de forma seletiva essa influência, né, essa autorreativa, né, que nós temos ali para controlar o próprio comportamento. Então, considerar que existe uma entidade incorporada, né, por assim dizer, superego, para cumprir toda essa função, não explicaria, né, a variação desses controles internos, né, do ponto de vista da aprendizagem social. Então, não explicaria por que pessoas, né, relativamente equilibradas chegam a ter comportamentos, né, desviantes de conduta, né, antissociais, né, devido à dinâmica recíproca entre determinantes pessoais e situacionais. Então, assim, e não devido a defeitos na estrutura moral da pessoa. Então, considerar que um superego faria esse papel não explicaria quando essas coisas acontecem, né? Então, quando dá mal, de onde veio a explicação, né? Então, o desenvolvimento dessa capacidade autorreguladora, ela não vai criar mecanismos de controle
que não sejam afetados pelas circunstâncias ambientais, né, de forma alguma. O que dá para comparar até com a teoria de Freud é que pessoas, então, que praticam sua autorregulação até certo ponto, né? Algumas pessoas na página 2 já desativam a autorregulação e fazem aquilo que não fariam, né? Outros conseguem, né, avançar mais, né, demorar um pouquinho mais para perder a linha, né, sair do controle e fazer aquilo que não faria de forma alguma, né? Mas quando saem, é comum as explicações, né? Então, tomando como que medidas defensivas, né, e justificativas para o seu comportamento. Aí poderíamos comparar um pouco a teoria de Freud a respeito das defesas que o sujeito utiliza, né? Então seria uma maneira até semelhante de comparar com isso. Mas quando a pessoa desloca a responsabilidade, né, do seu comportamento para o contexto social, autoridades, um grupo ou outro de pessoas, ou outra pessoa, né? Então, ela dissocia, né, a culpabilidade do seu comportamento, né, criando aí uma ilusão de que ela não é responsável, né? Então, tem até aquele conceito de ética que nós temos estudado na outra disciplina, né, a respeito da ética enquanto responsabilidade individual que não pode ser atribuída à sociedade, né? E as pessoas que buscam por esse caminho seria um exemplo de tentativa de defesa, né? Autodefesa do eu, né? Do indivíduo ali, aí, lembrando a teoria psicanalítica. Bom, tendo visto alguns conceitos teóricos, quanto a aplicações práticas na terapia, o que podemos, né, lembrar com certeza é que há um destaque importante para a teoria, né, de Bandura, que são os trabalhos experimentais que foram realizados. Assim. Há uma ênfase muito grande, é uma teoria bastante respeitada nesse sentido, né, de que há um corpo muito consistente, né, muito amplo de estudos experimentais, de se basear em dados empíricos, em estudos muito bem conduzidos, né? Então há um rigor científico, o que dá bastante força para essa teoria que está ainda em desenvolvimento, né? Então ela está bastante robusta e tem é bastante plausível em termos de teorias da personalidade, comparando com as que nós já temos visto, né? É bastante robusta e consistente, né? Então há trabalhos experimentais sobre modelagem, né, e aprendizagem, inclusive que incluíram técnicas de sensibilização sistemática do Volpe, por exemplo, né, a condição de modelagem, aquela de sensibilização sistemática em que se faz uma hierarquia de situações, comportamentos, né, estímulos aversivos, e através de técnicas de relaxamento intenso se procura aproximação sistemática, né, por cima de sensibilização sistemática da reação emocional da pessoa diante dos estímulos aversivos, que possam colocá-la, né, em situações patológicas. Então, gradativamente, a aproximação feita, então, principalmente com base na teoria de Bandura, considerando a observação, né, simplesmente de comportamentos, a observação de consequências desses comportamentos com outras pessoas e também a aproximação direta, presencial, com a experiência da própria pessoa no ambiente. Então, tem estudos bastante bem elaborados a respeito, com base na teoria de Bandura. Estudos que também ajudaram a desenvolver conceitos e práticas terapêuticas bastante consistentes, né, que, afirmando que, com base nos processos cognitivos, na aquisição e manutenção do comportamento, tanto considerado normal, como os comportamentos patológicos. Então, dessa forma, o que Bandura propõe é que os processos cognitivos têm esse importante papel, então podem ser utilizados nos trabalhos de mudança de comportamento com bastante eficácia, e há bons estudos nesse sentido também. Basicamente, explicaria-se a meta da terapia, com base nessa teoria, seria desenvolver o senso da autoeficácia,
que é a forma como uma pessoa tem a expectativa do que ela vai poder, por esforço pessoal, né, de como ela poderá, por si própria, dominar uma situação e conseguir o resultado que ela espera, né, desejado, sem sofrer a dificuldade que ela está sofrendo. Então, basicamente, a terapia tem como meta o desenvolvimento da autoeficácia, né, que é esse senso, né, de expectativa da pessoa ser bem-sucedida naquele comportamento que ela deseja emitir. Outras aplicações importantes, né, de se considerar na terapia são os componentes da autoeficácia. Então, Bandura distingue entre dois principais, né, que é a expectativa do desempenho da pessoa, a expectativa de eficácia e a expectativa do resultado. Ou seja, o componente importante de se considerar, né, a autoeficácia, quando ela está como meta na terapia. Porque se identifica como a pessoa, qual é a percepção que ela tem de si mesma em relação à sua competência, de conseguir, de desempenhar o comportamento que ela deseja, e se ela tem a percepção de que o ambiente permite alcançar o que ela deseja. Nesse sentido, na terapia, o processo visa usar de 4 fontes específicas para desenvolvimento dessa autoeficácia, que seriam as realizações de desempenho, que trazem provas para a pessoa de que ela tem a autoeficácia, experiência indireta, né, visualizando modelos de como ela pode aprender o comportamento, reproduzir, imitar aqueles comportamentos que são eficazes para ela atingir o objetivo nos contextos. Persuasão verbal, que seria a técnica, a maneira como o terapeuta pode conduzir o processo através do diálogo com a pessoa, permitindo, ajudando, incentivando ela a perceber a sua autoeficácia, né, e a como lidar com a excitação emocional, né, o autocontrole da excitação emocional e aprender as formas de interpretar os contextos, o seu próprio comportamento e as práticas que darão a ela esse autocontrole. Então, são os processos, né, que podem ser utilizados na terapia, né? Então, para desenvolver essa realização de desempenho, um deles, né, permitindo que a pessoa, ela diversas vezes, né, sucessivamente, vai repetindo comportamentos que ela vai aprendendo a desenvolver e criar a expectativa dessa autoeficácia, né? Bom, como já foi dito. Então, a autoeficácia, embora, né, tenha esse importante valor, né, no processo terapêutico, na compreensão do comportamento humano, não é um traço de personalidade. Então, dentro do conceito da teoria aí de Bandura, né, a autoeficácia ela não é como, por exemplo, um motivo geral, né, mas sim algo específico para determinada área e situação da ocorrência do comportamento. A abordagem da aprendizagem social, ela se baseia, então, em microanálises de como a pessoa percebe a sua capacidade de lidar com as situações. E não se trata de um traço de personalidade ou motivo, né, um motivo que promove eficiência global, né, do sujeito em diversos contextos diferentes, né? Então, não é nesse sentido. Bom, tendo visto algumas aplicações específicas para tratamento, terapia, podemos fazer algumas comparações teóricas, né, entre a abordagem de Bandura, né, e principalmente a psicanálise ou a teoria comportamental radical, né? Por exemplo, podemos citar que para a psicanálise, a ansiedade, né, uma explicação para a ansiedade é que ela acontece devido a conflitos internos, né, intrapsíquicos, né, e depende da expressão dos impulsos, né, que muitos são retidos, proibidos, né,
ali são bloqueados pelo sujeito. Então, isso gera a ansiedade, a pressão psicodinâmica, né, no sujeito. Enquanto para a teoria do condicionamento, né, comportamental, ela defende a ideia de que eventos que antes eram neutros, eles começam a provocar ansiedade por conta de associações de experiências que são desagradáveis para a pessoa, né? Ao contrário dos dois, na teoria de Bandura, né, a ansiedade, ela é, na verdade, a percepção de ineficiência da capacidade do sujeito de lidar com um evento que potencialmente pode ser desagradável para ele. Então, percebe sempre o aspecto das cognições, né, mediando, né, o que, para tanto Freud como Skinner, haveria assim, uma explicação mais simplista, sem essa interação tão direta e recíproca desses elementos. Então, como se desenvolve, por exemplo, um outro aspecto, além da ansiedade, a depressão, segundo a teoria do Bandura, né? Seria um resultado, né, de uma combinação de uma baixa autoeficácia, o sujeito se percebe incapaz num ambiente que teria condição de alcançar os resultados que deseja, mas ele se percebe sem condição, né? Ele não se julga capaz, né? Principalmente quando ele observa que nada o impediria, os outros conseguem. Então, ele não dá respostas que ele acredita que seriam adequadas, ou ele desejaria dar, que ele percebe que os outros conseguem. Então, o ambiente não há problema nenhum com o mundo, nem com os outros, então, o problema é só comigo, né? Então, essa percepção colocaria a pessoa numa condição depressiva, né? Então, ela não consegue obter os estímulos recompensadores que ela observa as outras pessoas obtendo, né? E há um contraste, né, da concepção de Bandura em relação a como o sujeito pode, justamente porque ele defende que o indivíduo, as pessoas, o ser humano pode prever, planejar, antecipar seus comportamentos, em relação ao determinismo, tanto, né, defendido por Skinner quanto por Freud, porque para Skinner o ser humano, ele, na verdade, ele não tem essa capacidade, né? Ele é determinado por eventos externos do ambiente que vão conduzindo, né, o sujeito para aprender o que ele acaba se tornando, né, e o modo como ele vai reagindo nos contextos em que ele interage. O ambiente molda o comportamento do sujeito, enquanto que para o Freud são determinantes intrapsíquicos, né, psicodinâmicos, lá daquelas estruturas e tal, né, conscientes, inconscientes, que nesse conflito é que determinam o comportamento do sujeito, inclusive nas fases de desenvolvimento, a formação da sua estrutura de personalidade, que não vai mudar ao longo da vida. Então, há um contraste, claro, com o que o Bandura acredita do que pode ser, né, intermediado, né, pelos processos cognitivos. Então, como que se levantasse um modelo de agência interativa, né, que emerge para o comportamento, para determinar o comportamento do sujeito, e recíproco nos três fatores, né, biológico, social e psicológico. Por fim, então, né, abordando algumas questões sobre pesquisas empíricas atuais, né, é importante, então, destacar a distinção que o Bandura faz entre aprendizagem e desempenho, né? Então, aprender não significa desempenhar o comportamento, né? Há diversos estudos, né, empíricos realizados com crianças, adolescentes, se observa a possibilidade delas aprenderem observando apenas, observando e vendo o resultado do comportamento modelo dos outros, ou até tendo no seu próprio comportamento o reforçador que ensina para ele e ele interpreta como sendo de relevância para ele e repete aquele comportamento, né? Mas os estudos empíricos mostram que
a pessoa pode ver resultados, pode aprender, porém ela não necessariamente vai desempenhar aquele comportamento, né? Terá uma influência das consequências do seu próprio comportamento no ato de realizá-lo que vai influenciar o desempenho do comportamento. Então, ele, embora possa internalizar no seu repertório o aprendizado, mas se ele vai desempenhar ou não, vai depender dos fatores também de consequência, né? Então, que são muito mais enfatizados pela teoria comportamental, por exemplo, né? Mas há essa inclusão de modo para explicar o comportamento humano. A autoeficácia também tem sido bastante avaliada, né? Bastante estudada, né? E principalmente como um preditor pela consequência e não como uma causa do comportamento. Isso é importante enfatizar, né? Então, embora a autoeficácia ela seja útil, né, para a gente predizer até o comportamento do indivíduo, né, ela não causa. A melhor maneira de entender a autoeficácia, inclusive, é como a autoeficácia, na verdade, ela é fruto do comportamento, é uma consequência do comportamento. Não, na verdade, que a autoeficácia é que gera o comportamento. É que o sujeito pode antecipar o que vai acontecer e desenvolver em si o sentido, né, o senso de que eu posso fazer, ou eu não posso fazer, eu não devo fazer. Então, essa antecipação é que vai permitir predizer o comportamento, né, pela consequência que pode ser antecipada, mas não que ela cause o comportamento. Então, variáveis cognitivas ao invés de disposições globais da personalidade. Então, assim podemos compreender o sentido da teoria de Bandura, né? Muito mais compreender que processos são esses cognitivos que acontecem especificamente em dadas situações, né, que podem trazer ao sujeito o sentimento da autoeficácia. E aí, sim, né, gerar, né, as metas né, específicas para atender o que ele espera na situação. Então, esse foco, né, nas variáveis cognitivas é que vão influenciar muito mais o comportamento em dados ambientes, né, em vez de procurar compreender a formação ou a existência de disposições gerais, globais, né, do sujeito como um todo, que iriam determinar o seu comportamento em diversos ambientes diferentes. Então, aspectos de personalidade podem indicar uma tendência do comportamento de uma pessoa sempre mediada pelos processos cognitivos daquele momento, né, que também é influenciado pelo próprio contexto, pelo próprio comportamento da pessoa, né, lembrando sempre essa determinação tripla, né, e recíproca entre os elementos. Então, nos baseamos no capítulo do livro, que temos seguido aí desde o primeiro bimestre. Esse material vai ficar à disposição, né, da própria apresentação para todos. Conversaremos sobre a prova, ainda nesse momento aí de aulas remotas, né, à distância. Faremos a partir da semana que vem. E o capítulo está também à disposição para todos acompanharem. Na nossa aula vamos, então, conversar, tirar dúvidas, né? Provavelmente não deixe dessa vez um roteiro de questões por conta da prova já agora, logo em seguida. Então, tem outros conteúdos que serão abordados do bimestre passado. Então, em aula nós conversamos especificamente como vamos fazer, mas de qualquer forma, nem que seja após a prova, deixarei disponível também um roteiro de questões para fixação dos conteúdos desse capítulo também, dessa teoria importante da personalidade. Ok? Muito bem, até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.